Ô Zé, assim, ó, duas coisas. Primeiro, pô, amo o Estevão, mas foi uma das piores partidas dele, apesar do pênalti que ele sofreu. Ele tava mal ontem, não jogou bem, não foi bem. O Facundo do outro lado jogou muita bola. Primeira coisa. Pra mim, é o craque, quando o cara é gênio, ele tem um lance, ele muda o jogo, apesar do pênalti que ele errou. Mas ele bate muito mal o pênalti, o Hugo vai muito bem. E assim, pô, amo o Palmeiras de paixão, trabalho lá, mas eu não vejo o mínimo sentido de cobrar uma invasão de área, na boa. Também acho. Eu não acho que não. Primeiro, eu acho que não invadiu. Segundo, pô, tu tem a bola do pênalti fazer o gol ali. Eu acho que perdeu, tá tudo certo. Faz parte também. Faz parte, aceita 1-1, tal, também não perdeu em casa, jogou bem e começando o campeonato. Mas eu acho que reclamar, aí eu tô até fazendo a minha culpa, porque eu acho que reclamar da invasão, acho que até você pode ir na entrevista. Agora, um memorando aí... Também acho Acho que que é não- ruim Acho que futebol. reforça aquela visão que muita gente tem, às vezes até o palmeirense, de que o Abel ele é um pouco um método, às vezes, reclamar de tirar o foco de algumas paradas. Acho que o foco poderia ter ido para o pênalti mal batido do Estevão, talvez para atuação abaixo. Ele transformou o foco numa Invasão de virtual A invasão. questão do ali. 9, né, que foi perguntado. Também. Não, e outra, e o Palmeiras terminou o jogo com o zagueiro da base fazendo o papel de centroavante ali, praticamente. Ele botou porque o Flaco tá recondicionando, não tava no banco. Sim. Os dois centroavantes ele já tinha colocado. Aliás, isso é uma outra coisa. O Abel, eu acho que ele demora pra mudar. Depois que o Corinthians tem um jogador a menos, cara, ele tá com 3 zagueiros, o Corinthians se acuou atrás, o Corinthians não fez mais nada. É a hora de você, jogador a menos. com 18 minutos, eu acho que foi, o sentimento do torcedor é, põe os caras agora. Sim. Porque não precisava ter 3 zagueiros ali naquele momento. E ele, quando ele muda, o Palmeiras acaba tendo mais chance, porque põe mais gente dentro da área. E dos 18 aos 30, o tanto de bola que o Palmeiras cruzou, não tinha ninguém pra finalizar. Se tivesse um Thales, um Luiz ali. Mas, E é assim, curioso que o Corinthians estava com uma visão, ainda está, né? Com uma visão muito parecida do primeiro tempo. Porque no primeiro tempo o Corinthians foi amassado Sim. pelo Palmeiras e fica a sensação de que dava pro Ramon ter mexido do jeito que mexeu no intervalo, de colocar uma linha de no 3 primeiro zagueiros. tempo já? É, porque ele tem a leitura no primeiro tempo. De, preciso espelhar ali com o time do Palmeiras, 3 zagueiros lá, 3 zagueiros aqui. Ele espera o intervalo pra fazer isso. Dá certo porque o Yuri faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas num cenário normal ali, o Palmeiras poderia ter aberto 2, 3, e aí não daria tempo de você resolver no intervalo, né? Poderia ter mexido antes também. Eu acho que é o seguinte, o corintiano sai aliviado, sai muito feliz com o Hugo, até por tudo que aconteceu com o Carlos Miguel. Resultado, Rudi, porque empatar com o Palmeiras na arena do jeito que Do foi jeito o que jogo, tá. Sim. né? As circunstâncias Não, do jogo eu não tô pesam desmerecendo, muito. sai aliviado e assim, assim como foi o jogo do Garro ano passado, que saiu aliviado porque tava 2-0. Sim. E também o Amasso. Eu acho que fica esse elenco do Palmeiras e o Palmeiras aproveitar as oportunidades de fazer jogos históricos. Fazer um 4-0, um 3-0. Mas Porque, no acontece contrário, o muito Corinthians no futebol aproveita. brasileiro isso, né? Então, mas de aí- todos os lados. Às vezes o Corinthians já teve chance disso, Sim, de chegar sim. e meter um 3-0, parece que para. São Paulo já pôde fazer. Mas o Corinthians, na fase que o Palmeiras estava caindo, o Corinthians era 3-0. Ah, isso sim, a gente humilhava. Então, não, mas é verdade, nessa época era isso mesmo. sim. E cabe ao Parece que Palmeiras. agora- Eu acho que não está tão desnivelado como aquela época, mas cabe ao Palmeiras, assim, o jogo do Garro, que o Garro empata, que o Everton falha, eu tava no jogo, foi em Barueri. Era pra ter sido uns 4-5, Zé. Sim. Você lembra Não, desse o jogo do Novo Horizonte. Tanto que o Rubão quebrou o camarote lá quando empata. Lucas, eu ia te perguntar, o Corinthians vem de 2 jogos em que ele teve mais sorte que juízo, como diz o pessoal, né? Sim. Que foi contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, gente, o Palmeiras, com todo respeito ao Novo Horizontino, o Palmeiras é muito superior ao Novo Horizontino. Mas a canseira que o Novo Horizontino deu no Corinthians naquele primeiro tempo foi assustador, né, Lucas? Foi. Mas também era time reserva, não é? Exato. Tem essa particularidade. O Corinthians tem isso é 2 bom. jogos mais sofríveis ali seguidos de Paulista, mas em 2 circunstâncias bem diferentes. Bem né? diferentes. Contra o Novo Horizontino é um time cedo, o Corinthians, praticamente, não é nem um time mesclado. Contra o Palmeiras eu já acho que a discrepância. E o Novo Horizontino é um time Bom, respeitável. ganhou do Palmeiras eles- em Pô, Barueri. bateu na trave 2 vezes. Por e um conseguiu. pontinho poderia ter o subido de Corinthians deu um novo, ataque, né? pum, acabou. Mas contra o Palmeiras eu já acho que... Eu não vou dizer que é um choque de realidade, porque eu acho que a régua... E vale pro Palmeiras isso também, mas eu sinto que a régua ela tem que ser um pouco mais baixa para análise nesse começo de ano. O Palmeiras mesmo, esquema tático diferente, ainda sem Surpreendeu a galera. o pessoal fala que não tem o 9, mas talvez jogue sem 9 num contexto em que tem Exato. o Paulinho. Quando O Paulinho é mais puder 9 do que os jogar- que estavam ontem em campo. É, né? total. Ele é mais 9 que o Maurício, ele é mais 9 que o Facundo. Mas o Mas Paulinho eu acho que vem ele tem em razão. abril que ele vai voltar, o Paulinho? Eu acho que ele tá volta mais antes, distante. Pode até voltar antes, mas é um Palmeiras que ainda a análise também não precisa ser nossa.
precisava ter amassado, na minha visão, né? Assim, precisava ter amassado o Corinthians, porque ainda tem muita coisa faltando Claro, a ajeitar. E o Corinthians claro. mais ainda. Você tem assim, razão. Você tem razão. O Memphis É. tá completamente fora de ritmo, por O mais que Garro tenha nem roubado tá a bola aí. no gol. Não tem Garro. O Gustavo Henrique terminou a temporada passada como o melhor zagueiro do time, não tá disponível Não ainda. tá rolando. O Bidon, que tá Exato. bem na seleção sub-20, terminou também como o melhor volante do ano passado, não tá no time. Então tem vários pequenos ajustes que ainda é meio começo de temporada, né? A comissão técnica do Corinthians bate muito nessa tecla, vale pra todo mundo, não só pro Corinthians. Mas a pré-temporada não existiu, né? Então tem jogador que vai sentir mais isso, a própria comissão sente isso, então... É acho o que mais equilíbrio, pro- né? Mais pro mês que vem é que eu acho que É a o que a coisa gente vai... vem falando, subir. cara. É o equilíbrio. O Corinthians começa o campeonato, tem empolgação geral. Aí perde pro São Paulo também. Ih, mas já não é um time. Já não. era, não Aí o pode. São Paulo virou time sensação. Aí o São Paulo perde do Perde Santos, 3 a 1, putz, não não é é O isso, Corinthians não é contra o São assim. Paulo teve momentos que poderia ter aberto o placar e seria outro O jogo. Rafael pegou umas bolas ali. Se o Rios, que pra mim eu não julgo nada, o Rios, se é pra errar, é no começo do campeonato. Se ele não perde aquela bola, talvez o jogo tivesse 2-3-0. Sim. Mas o jogo ele é feito no É o detalhe. que o Lucas falou. Ué. Se o Palmeiras abre um 2-0 no primeiro tempo, a história é outra, né? E outra, é que futebol é uma coisa muito louca, né? Porque também, se o Estevão acerta o pênalti, acaba 2-1, a gente está tendo outra conversa aqui. Mas é por isso que tem que ter equilíbrio. Né? Se o Palmeiras não faz o gol no último minuto contra o Santos, o Palmeiras estaria em outro lugar na tabela. Exato. Não, É, muito não, detalhe, não tava né? jogando muito mais que o O Santos. próprio pra Palmeiras fazer. ter tido dificuldade, apesar de ter vencido, ter tido dificuldade ali contra o Santos, eu acho que tá todo mundo meio... Não vou dizer que tá no Nivelado. mesmo nível, mas Mas muito há um próximo. equilíbrio que a gente não via nos últimos anos de Campeonato Não, o Paulista. Santos tá assim. montando verdade.